boa tarde a todos presentes, aos participantes que vieram prestigiar o Júlio. Gostaria de agradecer aqui ao professor Sérgio Alodeiros pela presença, que vai avaliar o trabalho de qualificação. Sou Dionísio, sou Ícaro, tá? Que está presente, que aceitou o convite de estar aqui trabalhando. O Ícaro é da Universidade do Maranhão, tem nos apoiado há bastante tempo. Dionísio também. E o professor Sérgio Alodeiros, que estava no Equador, está na Espanha, professor? No, estoy en Ecuador todavía, a partir de septiembre. De setembro, ok. O professor Sérgio está no Equador, está parceiro nosso também aqui em alguns projetos e pesquisas, e veio também para colaborar com o trabalho do Júlio. Então, agradeço a todos. Júlio, você tem a palavra para fazer a tua apresentação, em torno de 30 minutos, e a partir de então a gente passa às arguições. Okay. Tá bom? Posso começar então? Sim, esteja com a palavra, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Júlio Castro, sou aluno do programa de pós-graduação em aquicultura da UFSC. Mas antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer a presença da banca, que prontamente atendeu, né, o pedido para estar presente aqui, avaliando. Agradecer também aos demais membros que comporam o artigo, né, como coautores, e também a todos que estão assistindo e prestigiando essa apresentação na videoconferência. Para contextualizar um pouco, esse é o primeiro capítulo da tese, né, que é o efeito da salinidade nas fases de metamorfose, assentamento e pós-lava da ostra Crassostrea rhizóphora. Nós pretendemos submetê-lo à revista Regional Studies in Marine Science, que publica bastante sobre espécies nativas, né? Para contextualizar um pouco o assunto, né, no Brasil existem diversas espécies de moluscos bivalves com potencial para aquicultura. Porém, a gente sempre esbarra, né, segundo Sampaio e colaboradores de 2019, né, na escassez de informações técnico-científicas que viabilizem, né, a produção desses animais. E aí, dentre essas espécies, né, nós temos a Crassostrea rhizóphora, que é o foco do nosso trabalho, que essa foto aqui à direita da tela. Ela é uma espécie que ocorre desde a região do Caribe, né, até o Uruguai, isso, vocês estão vendo aqui na foto superior direita, né, e era encontrada principalmente, né, nas raízes do mangue e também em substratos rochosos da região de Entre Marés. Segundo Rios e colaboradores, fala sobre sua importância, tanto ecológica como o papel que desempenha na natureza, como também econômica, né, desempenhando um papel fundamental na geração de renda, principalmente das comunidades costeiras, né? E essa exploração, essa importância econômica levou à sua sobreexploração, uma vez que são retiradas do ambiente natural para a venda, né? Isso gerou uma sobreexploração dos bancos naturais. E aí, a gente vem com a importância da produção desses animais em laboratório, uma vez que a gente produzindo elas, a gente evita de retirá-las do ambiente natural, minimiza esses impactos, né? E segundo Turek e colaboradores de 2014, já fala dos baixos investimentos em tecnologia para a produção dessas espécies nativas, né? Então, para que se obtenha os animais, né, as sementes, hoje no Brasil, principalmente, elas vêm de coletores artificiais. E aí eu gostaria de abrir um parênteses para falar rapidamente da minha experiência com produção. Quando eu trabalhei na Primar, no meados de 2010, no início da produção lá no Rio Grande do Norte, nós recebíamos semanalmente sementes que vinham extraídas das raízes do manguezal da cidade de Canguaretama. E chegavam sacos e sacos de cebola grandes, né, com muitas sementes extraídas do mangue. Depois, nós partimos para os coletores artificiais. Esses coletores, eles vinham com muita incrustação. São problemas que acontecem na obtenção de semente com esses coletores, como múltiplas espécies associadas, diferentes taxas de crescimento, variações morfológicas. Isso faz com que dificulte o cultivo, né? E na organização dele mesmo, né? Muita mão de obra, enfim, para separar, para cutelar. Essa foto, inclusive, é do estado do Pará, um amigo que é produtor de sementes, chama Felipe Miranda.
Então, para que a gente fortaleça a produção, a cadeia produtiva da risófora, né, é importante, por isso que é tão importante os ratings, os laboratórios, né, uma vez que tem protocolos de cultivo bem definidos para essa espécie. E dentro desses protocolos, existem fatores ambientais essenciais que precisam ser bem estudados, né, para que defina esse protocolo, principalmente nas fases de larvicultura e de produção de pós-larvas, que são os focos dos laboratórios. Então, dentre esses fatores ambientais, a salinidade ela se destaca principalmente pela sua influência direta nos processos fisiológicos. Alguns trabalhos com larvicultura, né, já vêm sido realizados, né, por Miranda e Guzenski em 99, o próprio Ícaro, né, e colaboradores em 2009, estudaram densidades, temperatura, uso de probióticos, cada um estudou de uma forma, frequência de manejo e também a salinidade, né, e viram a influência direta nesses processos fisiológicos. Porém, quando ela vai chegando na fase final de larvicultura, existe um processo que é o assentamento dessa larva, né, na larva pedivelis, e esse assentamento ele marca a transição da fase planctônica, natante, da larva da ostra, para a fase séssil. E isso gera um grande gasto de energia, né, para esse animal completar esse ciclo. E como as ostras são osmoconformadoras estabelecidas, elas precisam regular sua pressão osmótica interna para equilibrar com o ambiente externo, gerando impactos negativos em sua fisiologia quando colocadas em situações desconfortáveis. Então, estudar a salinidade ideal é muito importante para que a gente defina o protocolo, né? Então, já existem outros estudos com outras espécies de ostras do gênero Crasostrea, como a Belcherry, Virgínica, Gigas. Porém, ainda há uma lacuna de informações, né, para a risófora no tocante a esse assunto, né, que é o assentamento. Então, se acentuou, no caso, a partir da identificação molecular em meados de 2010, 2011. Então, a gente precisa preencher essa lacuna de informação, né, sobre a importância e a salinidade ideal, principalmente para que a gente elabore, né, diretrizes técnicas, produza com sustentabilidade e também faça a produção desses animais com eficiência, né? Não adianta só produzir a pós-larva, a semente tem que produzir com qualidade. Então, englobando todo esse contexto, nosso objetivo do trabalho é avaliar o impacto da salinidade, tanto na sobrevivência quanto no rendimento da Crasostrea risófora, durante a fase de metamorfose, assentamento larval, bem como na fase de desenvolvimento pós-larval. Então, o trabalho foi realizado no LMM, que é o Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC, né? Nós temos toda a estrutura, técnicos especializados, água, microalga, enfim, toda a estrutura que foi possível para que a gente realizasse o trabalho. Nós testamos 5 salinidades diferentes, salinidade 15, 20, 25, 30 e 35, com 4 repetições por tratamento. Então, para cada tratamento, que eu vou explicar mais à frente, nós realizamos desova e larvicultura, né? Então, aqui nós temos a foto à direita, a depuração, antes de induzirmos as ostras à desova. Aqui, no canto inferior, à direita, nós temos também já elas sendo dispostas para fazer a desova, e à direita aqui nós temos a parte do strip, que também nós utilizamos para induzir esses animais a partir dos gametas, né? Foi gameta e temperatura. Então, para entender como funcionou o trabalho, foram 3 experimentos. A primeira fase, desculpa, deixa eu voltar aqui. Primeira fase, que é a fase final de larvicultura e início da metamorfose, que durou 7 dias, e são protocolos que o laboratório já usa para GASAR e Gigas, né? Então, usou essa primeira parte, que é com larvas pedivelis, iniciando com larvas entre 236 e 250 micrômetros, finalizando com 250 micrômetros, que é onde nós consideramos que a larva já virou uma semente ali, uma pós-larva. A segunda fase, que nós chamaremos de pós-larva acima de 250, né, iniciando com o final da primeira fase, né, com 250, entre 250 e 380, finalizando ali com uma pós-larva acima de 500 micrômetros. E teve duração de 16 dias. A terceira fase, nós utilizamos a pós-larva com tamanho. No caso, essa terceira fase são pós-larvas já desenvolvidas, né, com o tamanho inicial acima de 500, entre 500 e 710 micrômetros, e terminando com 1.000 micrômetros.
Como unidade experimental, nós usamos os tubos de PVC, são cilindros de PVC com tela no fundo, né? Eu vou passar outra foto aqui já para ficar melhor, para vocês visualizarem a unidade experimental real aqui. Né? Então, nós tínhamos os tubos de PVC com telas no fundo. Essa tela, na primeira e segunda fase, ali, que ela estava menor, utilizamos uma telinha de 180 micrômetros, e na terceira fase, 250 micrômetros, porque ela já era maior e não passava, ficava segura, né? Os tubos os cilindros tinham diâmetro de 250 milímetros, altura 240 milímetros e área de fundo de 0,2 metros quadrados. Então, a gente usava o balde de 20 litros, formando cima da OL, com fluxo de água de cima para baixo, através do airlift. Aqui, cantinho. Então, vou detalhar um pouco a primeira fase. Nós temos as 5 salinidades, né? Salinidade 15, 20, 25, 30 e 35. Inicialmente, nós fizemos essa lavicultura, é importante destacar, em tanques maiores, né? A gente precisava de um volume grande de sementes, então a gente fez a lavicultura em tanques de 6 mil litros. E aí, quando ela atingiu a fase pé de vélez, as lavas foram retidas na malha entre 236 e 250, sofreram o banho de epinefrina, conforme o protocolo elaborado por Silveira e colaboradores em 2011, que são 3 horas na epinefrina. Em seguida, essas lavas foram imediatamente lavadas e, por volumetria, nós povoamos as unidades experimentais com a média de 13.333 lavas por unidade experimental. Adicionamos as unidades experimentais e, a cada 2 dias, fizemos o peneiramento, utilizando, nessa primeira fase, a malha 250 micrômetros. Os animais que ficavam retidos nesse peneiramento, eles eram fixados em solução de formaldeído, a 4%. Os animais que não ficavam retidos, que passavam da peneira, sofriam um novo banho. Então, aqui nós temos umas fotos do peneiramento, dos animais sendo fixados. Aqui já é o banho de epinefrina, as lavas que passaram, no caso, né? Então, notem que aqui nessa foto, não sei se dá para ver bem, temos alguns beckers, utilizando até o cuidado de colocar um papel madeira para que ela ficasse com pouca luz, né, ali, para evitar o processo de oxidação. Depois de 3 horas em cada unidade, elas eram devolvidas para suas unidades experimentais, eram lavadas e devolvidas, né? Depois de 2 dias, peneirada novamente e repetia esse processo, até o terceiro banho, que com 7 dias nós encerramos, fixando tanto as lavas que ficavam retidas naquela malha, como também as que passavam da malha para a gente fazer depois a avaliação de sobrevivência. Então, a gente avaliou, no caso, o rendimento, que é o número de sementes vivas que ficaram retidas naquela malha específica, nessa primeira fase, no caso, 250, pelo total de larvas que foram povoadas na unidade experimental. Já a sobrevivência foi o número de sementes vivas, retidas e não retidas, ou seja, tudo que sobreviveu, né, pelo total de larvas ou pós-larvas que foram povoadas em cada unidade experimental. No caso, pós-larva nas fases seguintes. Para a segunda fase, repetimos as mesmas salinidades, as mesmas repetições, e nós povoamos já com a lava uma pós-lava um pouco maior, entre 250 e 380 micrômetros, com a média de 15.211 pós-lavas por unidade experimental, né? E aí, esse trabalho que teve 16 dias, os peneiramentos ocorreram a cada 4 dias, onde as larvas que ficavam retidas na malha de 500, acima de 500 micrômetros, elas eram fixadas para posterior contagem, as que passavam eram devolvidas para as unidades experimentais, né? Aqui tem uma foto aqui embaixo também, quando a gente fixava, né? E no final dos 16 dias, tanto as que ficaram retidas como não retidas também foram fixadas separadamente para avaliação do rendimento e sobrevivência. Na terceira fase, também repetimos as mesmas salinidades e repetições, povoamos com a média de 5.622 pós-larvas, né, que começavam, o povoamento começou com pós-larva no tamanho entre 500 e 710, finalizando com 1.000 micrômetros. O peneiramento ocorreu nesse caso, que foi 21 dias de tratamento, a cada 7 dias, né? Retirando as lavas que ficavam retidas na peneira, fixando elas. Aqui está uma foto explicando, demonstrando bem. As que passavam, voltavam para a unidade experimental, depois de 7 dias, mais um peneiramento, e no 21º, nós fixamos tanto as lavas que ficaram retidas na peneira, como as que passaram. Então, no manejo das unidades experimentais, nós trocávamos água todo dia, troca de água era diária. Também nós lavávamos com solução de limão os baldes e colocávamos jatos de água de baixa pressão com água salgada, que é para
tirar incrustações, restos de alimentação, enfim. Ajudar na limpeza tanto do sistema como também dos animais. E ofertávamos em seguida, nós enchíamos o balde novamente com a salinidade do tratamento, né, e adicionávamos alimento com ketóceros e isotríase galbana, na proporção de 70% e 30%, respectivamente. As concentrações que nós ofertávamos foi diferente na primeira, segunda e terceira fase. Na fase pé de velhos metamorfose, que ela estava menor, nós utilizamos uma densidade algal de 6 vezes 10 a quarta células por ml, na segunda 8 e na terceira 12 vezes 10 a quarta células por ml. Em seguida, após alimentar, nós fazíamos feríamos a temperatura e o pH, né? E depois, no final do trabalho, nós contávamos os animais com a ajuda da câmara de Sedgwick-Rafter e também um microscópio óptico para facilitar na hora da contagem, né? A observação dos animais. Na análise estatística, essa tabela, inclusive, ela está na tabela suplementar no final do artigo para ficar melhor da compreensão para os leitores, né? Uma tabela para cada fase de cultivo também e o manejo que nós utilizamos, as análises estatísticas, enfim, para facilitar a compreensão por parte do leitor. Então, nós utilizamos a ANOVA e, quando necessário, o teste TOPE para separação de médias, só que na última fase, como os dados foram não paramétricos, nós utilizamos Kruskal-Wallis para ver se havia diferença significativa entre os tratamentos. Tudo isso nós utilizamos o RStudio para as análises estatísticas com nível de significância alfa de 5%. Como resultado, nós temos os parâmetros de qualidade da água, né? Nas 3 fases, tanto para pH como para temperatura, eles não diferiram estatisticamente entre os tratamentos, nas 3 fases, e esses parâmetros são dentro da faixa de conforto fisiológico para a espécie, segundo Lozanov e Davis, 1963, e Frias e Rodrigues, em 1991. Para os resultados de rendimento, vou precisar explicar agora, cada gráfico, cada letra dessa ele corresponde a uma fase, né? O primeiro gráfico da esquerda corresponde à fase de pé de velhos metamorfose, o gráfico B corresponde à fase acima de 250, ou seja, 250 a 500 micrômetros, e a fase C, que é a pós-lava desenvolvida de 500 a 1000. No eixo X, nós temos as salinidades, né? 15, 20, 25, 30 e 35, e no eixo Y, nós temos o rendimento em porcentagem. Então, como principal resultado, nós temos que na primeira fase, na fase pé de velhos metamorfose, houve diferença significativa entre os tratamentos, com a salinidade 30 apresentando maior rendimento, no caso 31,94%, e o menor rendimento na salinidade 15, com 11,61%. Nas demais fases, né, pós-lava inicial e pós-lava desenvolvida, não apresentou diferença significativa no rendimento entre os tratamentos. Para a sobrevivência, nós tivemos os mesmos, o gráfico A, B e C corresponde também à fase pé de velho metamorfose A, fase gráfico B, fase 250 a 500 e fase C, 500 a 1000 micrômetros. Né? Então, no eixo X também temos as salinidades, no eixo Y nós temos a sobrevivência em porcentagem. Então, como resultado principal, nós temos que houve diferença significativa na segunda fase, né? Na fase pós-laval inicial. Né? Então, com o experimento que teve 16 dias, né? No caso, com a maior sobrevivência entre os tratamentos 15, 20 e 25, menor sobrevivência no tratamento com salinidade 35, né? E uma sobrevivência intermediária ali na salinidade 30. Nas fases, tanto pé de velhos metamorfose como pós-laval inicial, não apresentou diferença significativa da salinidade na sobrevivência entre os tratamentos. Então, para a gente entender um pouco como esses resultados se comportaram, né, a gente vai discutir um pouco com o rendimento. Nós já colocamos a informação principal na primeira fase, né, que houve sim influência da salinidade na fase pé de velhos metamorfose, com o maior desempenho na salinidade próxima do mar, diferente do que acontece com outras espécies do gênero Chrysostrea, como a Chrysostrea eredale e a Chrysostrea belcheri, que apresentam salinidade, preferência por salinidade por águas mais no interior do estuário, como 20 e 18, respectivamente. No nosso estudo, a Chrysostrea rhizophora apresentou uma preferência por salinidade um pouco mais próxima do mar. Então, trabalhos como o de Nales e colaboradores de 2008, esse trabalho é bem legal, porque ele fez com
tipo material reciclado, testando coletores, né, no ambiente natural, e viu que a taxa de fixação de sementes da risófora ela estava positivamente correlacionada à salinidade, a maior salinidade e maior temperatura que se dava nos meses de verão, corroborando assim com o nosso trabalho que houve a maior taxa de rendimento na salinidade 30, né, nas salinidades mais altas. Continuando com o rendimento, a gente pode explicar que o rendimento inferior nas demais salinidades pode ter sido ocasionado pelo estresse osmótico, né? Uma vez que, por exemplo, o trabalho de Yu e colaboradores de 2024, esse trabalho é um pouco mais minucioso, né? Ele pegou animais maiores e estudou, através de histologia e microscopia eletrônica, a Crassostrea hongkongensis. Pois estava havendo uma grande mortalidade no mar da China Meridional, aí ele testou, colocou esse animal na salinidade do conforto dela, que é 18, depois levou ela para a salinidade 6 por 12 horas, depois para a salinidade 30, e estudou as respostas celulares desse animal. Né? E falou que eles afirmam, né, que a resposta celular ele contribui para a compreensão dos mecanismos regulatórios da ostra em condições de salinidade variável, né? Então, de condições extremas. E respostas como a morfologia branquial do animal, a proliferação celular e a apoptose, eles contribuíam para a regulação do ciclo celular e também para a morte celular programada, que é uma estratégia de defesa da ostra, quando colocada em situações de perigo, como infecção ou também condições adversas, fora do conforto fisiológico, né? Isso aumenta o quê? Os gastos energéticos e pode comprometer a sua metamorfose e assentamento, que foi justamente o que aconteceu nas demais salinidades. Diminuindo também o desempenho, o que justifica também o desempenho nas salinidades mais elevadas, que estava fora do seu conforto, possivelmente. Continuando com o rendimento, a gente não pode considerar a questão da osmoconformação, né, que influencia diretamente os processos fisiológicos da ostra. E, segundo o Pearce, em 1971, a osmoconformação, que o animal, de alguns moluscos, né, que precisam ajustar a pressão osmótica interna para equilibrar com o ambiente externo. Isso impacta diretamente no seu metabolismo e crescimento. Para as salinidades inferiores, ali de 30, né, desde o menor rendimento, isso pode ter sido ocasionado pelo estresse osmótico, segundo o Berger e Karasova, em 1977, que já falava sobre o estresse osmótico que envolvia um maior gasto energético para a manutenção da homeostase, diminuindo assim a energia disponível para que esse animal conseguisse completar a metamorfose e o assentamento. E já Schoen, em 1996, tem um subcapítulo bem legal, que é só sobre a osmoconformação na Crassostrea virginica. Ela fala que a maior concentração de sais acaba dificultando a regulação osmótica, né? E com relação à sobrevivência, nós temos que a salinidade, olha só que interessante, apesar da salinidade ter influenciado os processos fisiológicos que condicionam a fase pé-de-velas metamorfose, né, para o rendimento dela, na sobrevivência, não afetou a sobrevivência da risófora a curto prazo, onde afetou, sim, no período pós-assentamento, né? Sugerindo, então, que esses resultados, que podem ocorrer no ambiente natural, que esse período pós-lava ali, essa parte da pós-lava inicial, pode ser uma etapa, né, que faça onde no ambiente natural ocorra a seleção para o recrutamento dos animais da Crassostrea risófora, ou seja, um período mais que a lava está mais sensível, digamos assim. Isso corrobora o trabalho, inclusive, de Cristo e colaboradores que estudou, né, a questão das larvas do gênero Crassostrea no estuário no Paraná, fala dessa questão do padrão comportamental em relação à tolerância às salinidades mais baixas, onde comumente essas espécies do gênero Crassostrea são encontradas. E Guimarães, em 2008, fala da questão da adaptação da ampla faixa de salinidade, né? Inclusive, é importante destacar que o nosso trabalho ele não é excludente, ou seja, tanto sobreviveu nas diferentes salinidades, nas 3 fases, como também teve um rendimento nas 3 fases, só que com desempenho variável, conforme, citado por Guimarães e colaboradores em 2008 também, para a risófora. Vou tomar um pouco d'água, porque eu falo demais.
também a gente conseguiu observar que na fase final, no período depois do assentamento, né, na pós-lava já desenvolvida, nós observamos que não houve diferença significativa. Isso, ou seja, parece que uma vez que elas estão estabelecidas, as pós-lavas elas são resilientes a uma ampla gama de salinidade, né? Que, inclusive, Rios e colaboradores em 94 fala da sua consistência, com sua ocorrência da risófila, né, no ambiente estuarino, onde há uma grande variação de salinidade. Então, ela precisa se adaptar. Ou seja, inclusive, elas se comportam como indivíduos adultos, né, com plena capacidade de osmorregulação, não afetando, assim, tanto a sobrevivência como o rendimento na fase final. E aí, para fechar a discussão, né, nós temos que a ausência de diferença significativa na sobrevivência na fase final pode ser explicada, inclusive, por Rodrigues e colaboradores em 93, fala da capacidade de aclimatação desses animais, né, dessas pós-lavas, ao longo do tempo, que já é um fenômeno observado para outras espécies de bivalves. Que eles precisam, inclusive, ajustar a pressão osmótica interna dos fluidos intracelulares com respostas às variações de salinidade do ambiente externo, né, que é para manter ali o equilíbrio. E Hawkins e Bain, em 1992, fala principalmente das implicações que esses custos energéticos em condições extremas de salinidade. Ou seja, se o animal está fora da sua faixa de conforto, com certeza ele vai ter um rendimento ou uma sobrevivência diferente ali. E aí, por isso que é tão importante esse trabalho, porque a gente defina, né, a salinidade ideal para o cultivo dessa espécie em laboratório. E, culminando com isso, nós temos que, como conclusão do trabalho, que a salinidade 30 ela demonstrou ser a mais adequada para maximizar o rendimento durante a metamorfose e o assentamento das larvas, perivélica, né? Naquela fase da transição, da fase planctônica para bentônica. A salinidade 15 a 30 favorece, né, no caso, a sobrevivência na fase pós-laval inicial, ali, que ela prefere uma salinidade menos salina que a salinidade do mar, né? E na terceira fase, ou seja, pós-lavas já desenvolvidas, os resultados demonstraram que essas pós-lavas são capazes de desenvolver e sobreviver em todas as salinidades testadas. E como sugestão do nosso trabalho, né, nosso primeiro artigo, isso, inclusive a sugestão para os laboratórios que produzem essa espécie, a salinidade 30 ela deve ser usada no final do cultivo larval, ou seja, metamorfose e assentamento das larvas perivélicas, bem como na fase de pós-lavas para a Ostra Crasoster risófila. Então, essa é a conclusão e a sugestão do nosso trabalho. Então, eu tenho ainda um tempinho para falar um pouco sobre as atividades, as outras atividades, no caso, da tese, que faz parte do rito, né, da qualificação, que a gente tanto apresentar o artigo, como também as atividades finais que envolvem a conclusão da tese, né, dos trabalhos da tese. Então, nós temos aqui, em maio, a qualificação, né? As correções ocorrerão, as sugestões da banca ocorrerão em maio e junho. Julho, possivelmente, nós estaremos submetendo esse artigo, né? Que também são normas do programa, acho que são 60 dias após a qualificação que você tem que submeter o artigo. O segundo experimento já está em desenvolvimento, agora em maio e junho, inclusive está tudo junto aqui, a qualificação e experimento rolando, que eu vou falar um pouquinho mais à frente dele. As análises de dados vão ocorrer em julho e agosto do segundo experimento. A redação já está em fase de produção, né? Finalizando ali a redação em outubro de 2025. A revisão bibliográfica já tem sido feita desde o início do doutorado, né? E vai até novembro, a gente fechando juntamente com a redação da tese em novembro. Em dezembro, possivelmente, nós estaremos entregando para a banca ler, e aí em fevereiro de 2026 estarei realizando a defesa da tese. Para o segundo trabalho, foi um desafio que foi lançado, e eu gosto de desafios, né? Nós vamos trabalhar o efeito da salinidade nas taxas de filtração e clareamento da ostra do gênero Crasostraea, né? Então, aqui nós temos nossa equipe, que inclusive gostaria de agradecer aqui o empenho de cada um, que tem deixado esse trabalho, inclusive, mais leve, né? Nós temos as caixas, as câmaras de biodepósitos, né, com fluxo, com uma vazão conhecida e constante, né?
E aí essa equipe aqui precisa de muita gente para fazer, porque a ostra, tanto ela produz fezes como pseudofezes, e às vezes ela dá uma fechada rápida assim, espalha tudo. Se você não estiver lá atento para coletar essas fezes pseudofezes, né, Cláudia? Cláudia estava junto com a gente, inclusive, nós temos a honra de contar com a presença da professora Cláudia, que está lá voluntariamente ajudando no trabalho. Então, a gente precisa coletar essas fezes e pseudofezes durante o período conhecido ali, 1 hora. Aqui, inclusive, nós temos uma foto aqui à direita, nós temos as fezes, que é um filete assim contínuo, e as pseudofezes aqui, que é uma nuvem de produção, né? Em seguida, essas fezes pseudofezes são filtradas, aí nós temos aqui a filtração, também temos aqui o filtro de fibra de vidro já com a filtragem, né? E aí isso aí vai para a estufa, seca, pesa, depois vai queimar na mufla, pesa novamente para ver questão de material particulado total e orgânico e inorgânico. E aqui a equipe ajudando, né, que tem se empenhado bastante. Então é isso. Eu acho que a gente encerra as atividades por aqui, mas antes, eu gostaria de agradecer. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz. Eu estou bem tranquila, à vontade de estar falando sobre hoje, porque é uma coisa que eu gosto e que eu acredito. Né? Mas eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu tenho tempo, tá, Melo? Paciência, estou fechando os 30 minutos agora. Né? Eu gostaria de fazer um agradecimento. Rapidamente. Vou ser breve, tá? Eu queria primeiro agradecer à banca pela presença e também por aceitar com muito entusiasmo, né? Assim, legal que eu vou participar, obrigado pelo convite. De imediato já aceitou e falou que estaria presente. São pessoas que eu admiro, que eu leio desde o início do doutorado, né? Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês. Queria também agradecer aos demais colaboradores do artigo, tanto quem ajudou as correções, né, colaborações, sugestões, tanto a galera que fez a parte do manejo junto comigo, o esforço, né, tanto do peneiramento, né, tanto das contagens, que foram quase 2 meses de contagem dos 3 experimentos, que foram contadas uma a uma, né, as sementes em microscópio, só a gente sabe o esforço que foi. Queria agradecer também a equipe do Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC, né, que eu tenho a honra e o privilégio e a felicidade de estar trabalhando junto com pessoas, né, de conviver e absorver tanto conhecimento que esse laboratório tem, com 30 anos de experiência. Né? E quando eu falo agradecer ao laboratório, não agradeço só a equipe, a parte técnica, agradeço também aos terceirizados que estão ali no dia a dia, inclusive se esforçaram muito para que a avicultura desse certo. O pessoal da manutenção, que sempre me socorre, que eu peço, viu? O pessoal que limpa os banheiros, que cuida da cozinha, vocês todos são muito importantes para que mantenham um ambiente bem legal, tranquilo, da gente trabalhar. Agradecer também ao pessoal da Microalga, né, que se esforçou para estar lá, tanto os alunos como os técnicos, né, a Jaque, a Alexandra na época, então. Aos demais alunos, que também fazem parte do laboratório, é um privilégio muito grande trabalhar com vocês. E está aprendendo todo dia com cada experimento, com cada atividade ali. Aos técnicos de laboratório, né, aos biólogos, ao pessoal da parte administrativa, aos professores. Também gostaria de agradecer, em memória, a Alexandre Alter Weinberg, que foi o meu primeiro chefe, né, quando eu me formei. Eu fui trabalhar na fazenda de ostra dele, estava começando a ostreicultura lá no Rio Grande do Norte, e ele que talvez tinha plantado essa sementinha da vontade de aprender sobre ostra, que até hoje eu lembro muito dele, né, porque ele que me incentivou, né, a trabalhar com ostras. A sua esposa, Márcia Kaffenstock, que hoje toca a fazenda. Há também a Jaqueline Gastelou, da Larva Aquicultura, que também fui para lá, quando eu saí da Primar, fui para lá na expectativa de tocar o laboratório, mas, infelizmente, por alguns motivos estruturais, enfim, a gente não conseguiu fechar o ciclo. A FAPEL, que financia os projetos, a FAPESC pela Bolsa, ao IFRN, onde eu trabalho, que me concedeu a licença para que eu pudesse estar aqui. E aí eu também agradeço aos alunos, aos meus ex-alunos e alunos que estão assistindo, inclusive, aos meus amigos de Florianópolis, de Natal, de São Bento, a minha mãe de coração, Deusa, que está lá em Macaíba. Por fim, não podia deixar de agradecer ao meu professor, meu orientador, professor Cláudio Melo, pela parceria, né, pela paciência, por me entender tanto como profissional como pessoal,
Muito obrigado, Melo. A Carlos Henrique Tatu, que está comigo desde o início do meu primeiro experimento na metodologia, nas desovas, em todos os peneiramentos praticamente ele foi. Né? Muito obrigado, não vou esquecer de nenhum de vocês. Né? E, para finalizar, em memória ao meu falecido pai, que eu acho que ele estaria muito feliz de ver o filho fazendo o que gosta e o que acredita. Né? A minha mãe incentivadora, Maria de Lourdes, da Lourdinha, que também está aí, meus sobrinhos, meus irmãos, os meus amigos em geral também, e meus irmãos, minha família, que sofre um pouco com minha ausência de não estar em São Bento, está aqui tentando estudar e terminar esse doutorado, mas eles ficam felizes e contentes que eu termine esse doutorado, eles torcem para que eu termine, inclusive seja o primeiro doutor com doutorado na cidade de São Bento do Norte. E é isso. Viva a aquicultura, viva a produção de moluscos de forma sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado. Está emocionando a dona Maria de Lourdes, é isso? Que legal. Está sofrendo lá sem mim. Que bom. Agradecer aí a todos os participantes, lembrar também, agradecer a professora Cláudia e a professora Flávia, que também são membros da banca, estão presentes, o suplente da banca, mas estão presentes, prestigiando aqui o Júlio. Eu vou chamar a banca para a gente, então, começar a arguição. Só, acho que o Júlio explicou, né, no e-mail, o nosso formato de qualificação aqui no programa, mas acho que o professor Lodeiros é a primeira vez que está participando. Eu vou falar para ele, para o Ícaro. O Ícaro já participou algumas vezes, Dionísio também. Dionísio já participou de alguma? Dionísio, não me lembro, acho que não. Então, Dionísio também é a nossa primeira vez. Então, o formato da qualificação do programa de pós-graduação é a apresentação do primeiro artigo, de um artigo que vai compor a tese do aluno, o qual vai ser avaliado, criticado pela banca, obviamente com as contribuições, e depois uma futura submissão desse artigo. A qualificação se encerra com a submissão do artigo para a publicação na revista. Então, cada membro da banca vai ter tempo de arguir o Júlio, né, o professor Júlio aí, e tirar dúvidas com ele a respeito do trabalho, bem como apresentar sugestões e correções ao trabalho. Aqui está todo mundo longe, né? Todo mundo externo. Não tá, vou fazer um 2 ou 1 aqui para ver que começa, mas acho que eu vou passar a palavra primeiro, me permita, ao professor Lodeiros, para trazer a experiência dele na questão do trabalho, nas arguições. Por favor, professor, tenha a bondade de... Gracias. Tenha a palavra. Gracias, Claudio. Y gracias a todos. Julio César, en principio, pues, esto es un tema técnico-científico en acuicultura, ¿no? Porque la acuicultura no es una ciencia, ¿no? Es una tecnología, y yo creo que es muy válida tu inicio de artículos del doctorado con esto. Quiero decirte que tu presentación estuvo mejor que el artículo. O sea, entendí más tu presentación que el artículo. La cuestión, eso era de esperarse, por lo cual te felicito, ¿no? Sin embargo, tengo algunas cosas que decirte. Yo creo que deberías de poner, independientemente que tu artículo vaya a una revista que tiene un contexto de publicación regional, yo creo que debieras de poner de alguna manera el contexto global y luego ir a lo particular regional. Esto lo puedes hacer en introducción, porque este problema del efecto de la salinidad no atañe nada más a Chrysostera rhizóphora, que muy bien, tú lo dijiste, tiene una amplia distribución. Entonces no es solo un problema de Brasil, sino es un problema de todos, de las zonas tropicales y subtropicales, pues por lo menos del Atlántico, ¿no? Y de las otras ostras también en el Pacífico, etc. Entonces, a mí me gustaría que en el artículo tú le dieras esa connotación un poquito más global y después caer en la parte, pues, de
específica de los problemas que existen en Brasil, etc. Yo, para poderte examinar, pues yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tú entiendes por SPAT? Então, eu acho, inclusive, que a gente utilizou esse outro termo, pós-lava. Eu acho que incomodou um pouco, né? Incomodou por usar pós-lava. Acho que é interessante esse questionamento. Nós já tivemos um artigo no caso do trabalho do laboratório que foi submetido e houve uma revisão de uma autora que sugeriu que a gente utilizasse o termo pós-lava. Eu gostaria de utilizar semente também, mas ela sugeriu que a gente utilizasse pós-lava. Listo. E SPAT seria a fase inicial ali, né? A SPAT seria após o assentamento, na minha compreensão. Posso estar errado. Eu gostaria de utilizar SPAT também, mas como já foi uma sugestão de outra autora, e nós seguimos, inclusive, nessa mesma linha, colocando nomes para a fase de metamorfose, hiperdiverso, depois fase pós-lavão inicial, no caso, acima de 250 micrômetros. Excelente, excelente. Esas inquietudes creo que las tenemos todos con SPAT, ¿no? Ok, pero ahora quisiera que tú me distingas de qué es metamorfosis y asentamiento. ¿Qué diferencias hay? Então, essa é boa. Muito boa pergunta, professor. Inclusive, a gente fala com o Tatu sobre isso, né, com o Carlos Henrique. Deixa eu raciocinar bem aqui. Mas, assim, o assentamento, no caso, a metamorfose, é a fase da transformação. Certo? E o assentamento, já no caso... Desculpa, a metamorfose é quando ela perde o movimento ciliar, né, e se fecha ali. E o assentamento é quando ela acaba de fazer essa metamorfose e se assenta no ambiente. Posso estar correto ou posso estar equivocado. Mas eu tenho anotado em algum lugar aqui no meu caderno, que eu não vou procurar agora, mas é nessa linha de raciocínio. Existe um movimento que ela perde os cílios ali e se fecha, né, e transforma as brânquias, inclusive. E aquele momento da transformação, que ela se fixa, aí, no caso, viraría o asentamiento. Bien, bien, vamos bien. Pero ahora en ese mismo orden, quisiera que tú me definas qué es una semilla, un semente para el mar, para llevar al mar. ¿Qué entiendes tú por semilla? Ya. Certo, que seria uma semente, no caso. Ajá, pero ¿qué entiendes? Defínemelo. Então, a semente já seria um animal... no caso, já fixado ou já desenvolvido ali, com a concha bem formada. No meu ponto de vista, a semente seria esse animal já com concha, já bem formado, inclusive com linhas de crescimento, que a gente pode observar inicialmente. E seriam sementes. Okay. La semilla, el semente está más asociado a la manipulación. Cuando tú la puedes manipular, eso simplemente la puedes llevar. Y que en el mar pues tengas una tasa de sobrevivencia y crecimiento adecuado, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué tengo yo anotado por aquí. Hay unas cosas que en el artículo no entendí, pero ya yo te las paso para mejorarlas en el artículo, ¿no? A mí me hubiese gustado, aunque uno puede pensar que esto es un experimento fácil. No es nada fácil, es muy difícil. No tanto difícil como tal, sino muy laborioso. ¿Okay? Y tienes pocos índices de evaluación. Tienes el índice de rendimiento y tienes supervivencia. Uh-huh. A mí me hubiese gustado que tú usaras otro índice de evaluación. ¿Tienes tú en mente qual índice pudieras haber usado? Sim. Lodeiros, eu estou gostando das suas perguntas. Que a gente continue assim. Lodeiros, eu insisti, inclusive, no começo, para a gente fazer tanto fotografias para avaliar o crescimento delas. Nós temos o crescimento inicial, só que como nós queríamos responder, isso aí foi também, não teve nem divergência, na verdade nós divergimos no começo, mas nós chegamos a um consenso, tanto eu como o Carlos Henrique e o Melo, que fazermos um protocolo de cultivo conforme o laboratório seria melhor. E como nós peneiramos, né? Então nós fixávamos igual o laboratório faz, fixou
para pegar o rendimento. Nós queríamos responder uma resposta nós queríamos ter uma resposta mais prática para o laboratório. E isso dificultou, no caso, a avaliação do crescimento em micrômetros ali, né? O tamanho dela. Porque se eu fosse fazer isso, eu tinha que deixar o animal o tempo todo na unidade experimental, durante 7 dias, ou 21 dias, ou 16 dias, que foi cada fase, né? Então, tinha que deixar ele lá sem mexer, sem peneirar. E a gente talvez não conseguisse responder o rendimento, que é o que a gente utiliza no laboratório. Mas acho que o crescimento seria uma das... Mas o rendimento acaba que não deixa de ser uma medida indireta de crescimento. Né? Mas seria mais preciso ter o crescimento em micrômetros. Sí, pero no es fácil a nivel de poslarva, de pre-semilla, como quieran llamarla, es difícil. Aunque los resultados fueron contundentes. Pero yo sugeriría, por ejemplo, un índice como el de ARN sobre ADN. Ese te va a dar pues el momento preciso de crecimiento y probablemente de mejor metabolismo de una u otra condición. Y esos son índices que no son difíciles de hacer. Asustan, para aquellos que no sabemos genética, nos asustan, pero en realidad eso es algo muy fácil. Okay. Y inclusive, bueno, dime. Inclusive, acho que tem uma professora nossa que é boa nisso, que é a professora Flávia, que está no laboratório, né, Melo? Acho que ela esa es interesante. Podría contribuir con eso. Eso le da un plus a tu artículo. Excelente. Sí. Okay. En tu segundo artículo vas a ver los efectos de creo que entendí, de filtración y todo según la salinidad de especies del género Crassostrea, pero no has dicho qué especies son. O que eu não quis especificar, mas na verdade não era para ter especificado, é a Rhizóphora, a Gigas e a Gazal ao mesmo tempo. Oye, no sé, yo entiendo que Crassostrea se fija en las raíces de los mangles, se fija en otras partes, etcétera, pero hay Crassostreas que tiene, me imagino, Dionisio, por allá, en estuarios donde la salinidad es muy baja, ¿no? Comparativamente al mar. ¿Tú no crees que esos son ecotipos y pudieran tener una respuesta diferente a la salinidad a la que tú tuviste? Para mí, pregunta para Dionisio. ¿Crees tú que son ecotipos diferentes la Crassostrea rhizóphora que pudiera estar en los estuarios y la Crassostrea rhizóphora que pudieran estar en el mar a salinidades elevadas? ¿Y la respuesta puede ser diferente? Bom questionamento, professor. Bom questionamento. Pode ser que aconteça isso, sim. Bueno, ya esa es tarea para mañana. Bueno, con esto quiero decirte que bien tus respuestas y yo creo que, bueno, en lo que me compete, pues el nivel de aseguramiento a seguir en el doctorado está ya en buen camino. Gracias, Claudio. Muito obrigado, professor, pelas contribuições. Perguntas precisas, muito bom. Vamos dar continuidade à nossa apresentação, nossa arguição, com o professor Dionísio, que já está a postos, que ele faça os comentários e as arguições dele, por favor. Obrigado, Cláudio. Estamos escutando bem? Sim, Júlio, tá, eu estou. Bem? Eu estou. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí, professor Cláudio. Estou debutando aqui numa banca da Federal de Santa Catarina. Obrigado, Júlio, pelo convite também, pela confiança, né? Quando convida um membro, tem a confiança de tecer contribuições. Então, agradeço muito o convite e é uma alegria de estar aí participando da banca com César Lodeiros, aí, com Ícaro, né? Colegas que eu já venho acompanhando há um bom tempo. Muito obrigado, professor Cláudio e Júlio, pelo convite, tá? Eu li atentamente todo o trabalho 2, 3 vezes e eu cheguei à conclusão de 3 perguntas e no finalzinho da conclusão uma outra pergunta para ti na conclusão, tá?
Então, desenho. Vou começar aqui, Júlio. E aí, que legal, cara. Olha, chegou a 51 pessoas assistindo tua qualificação. O Parabéns, Brasil e aí. o mundo estão assistindo agora. 51 pessoas. Outras dúvidas estão no trabalho que eu escrevi, Júlio, mas é muito bem pontual, tá? Todo o desenho amostral está muito bonito, as imagens, ficou muito claro para mim, tanto no texto, tá, objetivo, como também na apresentação. Tá? Então, para mim, ficou claro, tanto no texto como na apresentação. Então, vamos primeiro, bem pontual, eu vou tecer um comentário somente na introdução. Eu queria te fazer uma pergunta, meu querido, aqui. Na página. Pronto, na página. É lá na linha. Opa, obrigado. Na linha 59. Página ou linha. Certo. Você faz uma afirmação aí. Nesse contexto, a produção sustentável de Crasostrés oferem sistemas controlados, como os hatcheries, surge como uma estratégia promissora para assegurar a oferta contínua de sementes e a recuperação dos estoques naturais. Eu fiquei me perguntando, fiz uma pergunta, é uma dúvida, e eu compartilho contigo. Mas existe alguma análise que tem problema no recrutamento no ambiente natural? Era mais uma dúvida minha para você fazer essa afirmação, entendeu, Júlio? Uma análise se existe no recrutamento. Como assim, Denis? Ser mais... Não, porque você deixou bem claro, tu fez uma afirmação aí que surge como uma estratégia promissora para assegurar a oferta contínua de sementes e a recuperação de estoques naturais. Na verdade, quando eu falo isso, eu falo no intuito de tipo assim, se você produz no ambiente natural, né, você evita que esses animais sejam, né, constantemente extraídos. No caso, pela experiência própria, né, na Primar, nós retirávamos das sementes da raiz do mangue, né? Evitava que esses animais crescessem, virassem reprodutores e se reproduzissem, e levava para a fazenda. Então, se a gente consegue produzir em laboratório, a gente acaba evitando com que esses animais sejam retirados em grande parte, né, do ambiente natural para que sejam utilizados na aquicultura, né? Para que sejam recuperados, no caso. E também, né, acho que o cultivo é uma alternativa disso, né? Ela não acaba, mas ela minimiza, né, os impactos que a extração desenfreada dos bancos naturais, né, ela pode minimizar, no caso. Não, ficou claro agora. Não, teu comentário. Não, eu achei confuso um pouco no texto, tá? Mas a tua explicação ficou clara, meu querido. Vou até tentar melhorar aqui. Tudo que você... O primeiro ponto foi esse. Um segundo foi que na linha 67, Júlio, eu acho que foi erro de digitação, né? Taxas de crescimento mais um contínuo. Linha 67. O Melo também questionou isso. Na verdade, eu quis dizer... O Melo questionou exatamente isso. Se tinha sido ele. Entendi. É um contínuo... Na verdade, é porque há sempre uma variação morfológica quando vem nos coletores, né? Era isso, sabe? Ela vem diferente, no caso. Querendo usar a palavra difícil, dá nisso. Vou substituir. Só faz uma revisão nisso, também faz uma revisão para colocar as referências, Júlio, na ordem cronológica do ano, tá? Teve algumas só, pouquíssimas, que eu vi que, na minha versão, eu já coloquei em ordem, tá? Então, mas foi... Errou só em uma ou duas. Nós utilizamos o gerenciador de referências aqui, o Mendeley. E aí, quando a gente pede para colocar na revista, já essa Regional Studies Marine Science, ele já coloca nas normas. Tá. Então, tudo bem, não. Coloca nas normas da revista. E a gente já submete o artigo nas normas da revista. Tá, beleza. Então, é porque, na verdade, eu tentei no meu doutorado trabalhar com Mendeley, mas aí eu sou da geração que eu gosto de fazer na boneca mesmo. É porque o Melo, ele não corrige mais trabalho se não for no Mendeley, ele faz medo a gente aí. Não. Tô brincando, mas ele sugeriu desde o começo
que todo mundo usasse o Mendeley, inclusive, está todo mundo no laboratório já está familiarizado. Eu tentei usar o Mendeley, Cláudio, mas eu apanhei milhares de vezes. Não, é tranquilo demais. Mas facilita muito, eu concordo. Facilita e muito. Facilitou muito, porque eu tinha feito para outra revista e falou, não, vamos tentar nessa que eu acho que é mais tranquilo. Perfeito. Vamos sair da introdução, tá? Ficou bem claro. Vamos sair da introdução e vamos no materiais e métodos. O único comentário que eu queria fazer é porque eu acho que a gente não pode pensar o claro, tá? Mas seu desenho amostral tá lindo, fantástico. Parabéns para ti, pro Melo. Inclusive a figura 1 ficou muito melhor no texto, porque para quem está assistindo, ela ficou muito pequenininha. Era legal colocar num único slide, né, para ficar bem amplo. Uma página só aqui, ó. Para gente, para a banca foi fantástico, né, Cláudio? Mas para quem assistiu, ficou diminuto. Então, tu teve um trabalho belíssimo e tem que ser destacado num único slide, entendeu? Eu acho que tem que... A de César, o que é de César? Destacar o material que ficou excelente. Parabéns, viu? Ficou muito didático. Eu não posso tirar o mérito, tá? Que esse gráfico aqui, inclusive, foi junto do Hugo Moreira, que publicou um trabalho bem parecido. E ele sugeriu, junto comigo e o professor Melo, né, fazer esse mesmo esquema. Tá? Não posso tirar o mérito dele. Aí a gente adaptou para o nosso trabalho, mas eu vou referenciar ele, inclusive. Perfeito, perfeito. E aí, na metodologia, o único comentário que eu faço, eu acho que você poderia padronizar. Você colocou as duas espécies de microalgas que você utilizou no teu experimento. A Chaetoceros sp e a Isocrisis galbana. Você sabe a espécie da Chaetoceros? Então, se é a Gracilaris? É que, na verdade, a gente não tem agora, né, Melo? Eu acho que o Melo... Eu acho que não está definido. Não. Já tinha, a gente usava a Miller aqui, Chrysostea Miller, e depois ela veio com a cepa não identificada, por isso que eu coloquei ISP. Ela veio com a cepa não identificada quando a gente comprou a microalga nova. A curiosidade mais, eu não sei porque tem 3, 4, 5 espécies que a gente utiliza em linhas gerais em larvicultura, e aí vocês escolheram 2. Então, eu fiquei pensando, será que não seria interessante deixar claro na metodologia o porquê daquelas 2 espécies, entendeu? Eu posso estar falando besteira, mas eu fiquei pensando dessa forma, de deixar bem claro o porquê dessas 2 espécies e padronizar a espécie, porque uma tem a espécie e a outra só está no gênero, entendeu? É mais uma sugestão. Inclusive, pode ser o uso da microalga pode ser, inclusive, um próximo trabalho, né? Qual é a microalga melhor? Mas a gente usa aqui com padrão do que o LMM já usa. A gente usou muita tecnologia que já é empregada no LMM. No caso, 70% de Chaetoceros e 30% de Isocrisis, entendeu? Entendi. É um padrão que a gente já vem em outros manuais, né? Na verdade. Foi mais uma sugestão, porque tem outras espécies de microalga e eu fiquei pensando assim, será que não seria interessante deixar bem claro o porquê dessas 2 espécies, né? Tem Eu coloquei lá no documento que eu vou te mandar. Não sei se pode ser que a revista não vá cobrar nada, mas é só uma curiosidade, entendeu? O porquê dessas 2 espécies. Se é a cepa que o laboratório tem na produção, enfim. É só mais um comentário bem pontual, tá? Ok, Dionísio. Uma curiosidade. Bom, sobre resultados, está muito bem descrito, muito bem explicado. As figuras, imagens, o R, ninguém se questiona a qualidade do R, na verdade, sobrevivência. Ficou muito didático, bem explicado. Tá? Eu gostei tanto da tua apresentação, como do artigo também. E aí, para fechar os meus comentários, eu queria te fazer uma pergunta. Tá? Cara, a gente lendo assim, de forma didática, a gente não sabe o trabalho que tem por detrás, né? Então, o que tu acha? Quais foram as maiores dificuldades durante esses teus experimentos? Aí eu encerro aqui a minha fala, tá, Cláudio? Mais uma vez, aí, pelo convite. Dionísio, muito obrigado, viu, pelos questionamentos, pelas contribuições. Cara, é o seguinte, esse trabalho é que a gente deu uma sequência, né? A gente já tinha feito com o Gazar, um amigo nosso aqui, que também fez mestrando aqui,
fez o mestrado dele aqui. Em seguida, eu já engatei no meu trabalho, que foi da Rizofra, né? A principal dificuldade, o manejo é muito tranquilo. Inclusive, eu vim no Natal, vim no Ano Novo, não tive folga, porque tem que estar todo dia no manejo, mas é muito tranquilo, é rápido, você vai trocar água, né, com calma, ali lava os animais. Mas a contagem das sementes é um negócio que dá um trabalho. E, meu Deus, foi isso. Eu acho que se eu fosse contar sozinho, eu estava contando até hoje. Porque eu tive uma equipe muito grande, foi muita gente que contou junto comigo, que me ajudou a contar. Mas a contagem, por quê? Podia fazer volumetria, Corro? Podia fazer volumetria. Só que o dado era muito pequeno, a amostra. E numa amostra no Eppendorf pequeno, tinha 5, 6 mil animais. Aí não podia amostrar 0,02 microlitros. Não tinha como fazer essa amostragem. Então, às vezes, com 0,5 ml, era muita semente. E eu não tinha como mostrar menos que 0,5 ou 0,2. Então, era assim, era um absurdo. Aí foi a pior dificuldade, foi contar essas sementes. Nas três fases. Sabe? A primeira foi a mais difícil. A segunda e a terceira já estava um pouquinho maior, o olho já estava treinado. Mas o restante foi tranquilo o trabalho, muito tranquilo. É isso. Obrigado. Eu que agradeço, Júlio, pelo muito obrigado. Cláudio, os outros comentários aqui vai no texto, tá? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Júlio e Cláudio, eu encerro aqui minhas contribuições. Eu que agradeço, Denise. Muito obrigado, Dionísio, pelas contribuições. Vou guardar o documento escrito. Duas complementações, acho que com relação às perguntas que tu fez ao Júlio. A primeira é a questão da ocorrência da espécie, da necessidade de produção em laboratório, talvez pelo que ele explicou, pela sobreexploração da espécie, mas hoje a gente tem mais um outro fator que tem contribuído bastante, que é a presença de ostras invasoras. No sul e sudeste, inclusive em Florianópolis, nós temos bancos de Rhizophaera sendo completamente substituído por Sacostreia. E é uma introdução de invasão muito recente, é a primeira vez que esse animal foi identificado em Santa Catarina, acho que é 2016, 2017, então ele começou mais pelo sudeste. Então é um outro motivo que preocupa também, que a produção em laboratório pode vir a contribuir no futuro para cultivo, né? Não que Rhizophaera seja a ostra mais cultivada no Brasil, mas é porque a ostrecultura está concentrada no sul do país, onde a água fria favorece Crassostreia gigas, né? Então nós temos aí uma oportunidade, e voltando ao que o Lodeiros colocou, não é um animal de ocorrência só no Brasil, né? De ocorrência mundial. Tá? Com relação a microalgas, Júlio, acho que nós temos a espécie, talvez tenha, às vezes a gente não, em alguns trabalhos não colocamos, mas a espécie utilizada é conhecida, acho que dá para a gente corrigir lá. Certo. Eu acho. E com relação ao Mendel, professor, quando você estiver aqui o ano que vem, o Júlio te ensina, não tem problema nenhum. Vai ficar tranquilo. Muito bem, muito obrigado, Dionísio. Vou passar a palavra ao Icaro, então, para fazer as arguições dele, por favor. Olá, estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Oi. Boa tarde a todos. Um prazer estar participando dessa banca também, com amigos, com pessoas que a gente admira, né? Ver o quanto, né, o Júlio está feliz também de estar fazendo esse doutorado aí. Importante também a gente ver uma pessoa que está saindo da região Nordeste, buscando informação no melhor laboratório do Brasil, depois voltando para cá, né, para a gente trazer e fortalecer a malacocultura dessa região, que a gente sabe o grande potencial que a gente tem aqui na região Norte e Nordeste. Né? Então eu fico muito feliz também de estar participando e agradecer muito ao convite do Júlio, né? E a gente sempre aceita, sempre estamos aí à disposição, tá, Júlio? Quando precisar de qualquer coisa, grita que a gente está disposto a ajudar. Um pouco já a minha dúvida inicial era o uso dos termos também. Eu acho que os termos, um pouco a gente tem dúvidas sobre esses termos pós-larva, né? Eu não sei se seria melhor pré-semente, talvez. Eu não sei, isso é uma questão que é uma discussão que vocês vão ter que ter para a finalização do artigo, mas
porque é um termo que eu realmente vejo pouco usado em moluscos, né? O pós-larva. A gente vê SPAT, CID, mas pouco a gente vê pós-larva, mas é uma coisa que vocês vão ter que ver aí depois para ajustar ou ver na hora da publicação, né? O Júlio já falou que veio já de uma orientação, né? Então, vocês vejam qual é a melhor forma, tá? O trabalho está muito bem escrito, tá? Eu tenho ajustes, algumas sugestões que a gente coloca no texto para facilitar um pouco e para orientar um pouco a melhor publicação, né? Mas a gente deixa no texto que for de orientação assim mais direta. Com relação à introdução, eu também gostei bastante da introdução, ela está bem sequencial, trazendo toda a problemática, né, e justificativa da necessidade desses estudos. É uma importância, a gente sabe que é uma espécie com importância muito grande para a região Nordeste e Norte, principalmente, mas que a gente sabe que não temos pesquisas contínuas e que definam essas variáveis em todas as etapas da agricultura, né? A gente fez coisas pequenas no passado, né? E tem o pessoal agora fazendo a primar, né? Mas realmente são poucas pesquisas de produção de larvas, né? E sementes aqui na região Nordeste com as espécies nativas de tanta importância. Tá? Mas as informações da introdução eu acho que eu vou deixar, tá? O que eu tinha de dúvidas eu vou deixar. Um pouco que o César falou, que eu também não sei se era possível ser feito, mas era a questão da análise do crescimento. Mas como vocês fizeram todos esses peneiramentos, né, ao longo do período, né, do período de cultivo, do período de cada fase, fica difícil realmente de avaliar o crescimento. Talvez o primeiro crescimento seria o único viável de comparar, porque o restante não seria, né? O primeiro você tem um impacto direto e a partir do segundo você já mescla e já tem as diferenças. Então, realmente é uma variável que te daria alguma informação interessante, né? Mas talvez só no primeiro peneiramento, que é muito rápido, né? Alguns com 7 dias poderia ser, que é um tempo mais largo, mas com 2 dias realmente você dificilmente vai visualizar ali alguma diferença significativa entre tratamentos, né? Talvez tivesse espaçado mais, mas também é aquela coisa, né? O que Júlio falou. A gente segue a metodologia do laboratório, a gente está tentando adequar, né, o experimento para ser o mais prático possível para o laboratório. É sempre assim, vocês têm duas visões, uma visão tem que ter a visão científica, mas tem que ter a visão produtiva, né? Não adianta nada fazer uma coisa que é extremamente científica, mas que não seja aplicado ao laboratório, e vocês vão estar trabalhando. E eu senti um pouco de falta da descrição um pouco melhor. Na sua apresentação, eu consegui ver mais informações sobre a parte do assentamento, né? Você só fala que foi feito no epinefrina seguindo o protocolo de Silveira. Mas você falou um pouco que é necessário deixar em escuro, essas informações, talvez uma informação pequena, só o tempo de permanência na solução, talvez uma coisa mais rápida só, que facilita também quem vai ler e talvez que o trabalho do Silveira vai estar disponível, mas você pode colocar alguma informação a mais para detalhar esse processo do assentamento em si. Ok. Tá? Processo. Ok, estou anotando. A questão da desova também ficou muito genérica, assim, quando você fala da metodologia. Foi feita a desova e larvicultura. A desova pode ser feita de várias formas, né? Então, eu acho que talvez descrever um pouco mais como foi feita essa desova, porque é uma desova que vocês estão fazendo de uma forma que se adaptou bem para essas espécies também, mas ela é completamente diferente se você faz uma desova de mexilhão, se você vai fazer uma desova de vieira, né? Pode ser por choque térmico, pode ser por strip, só cortar a gônada e raspar direto. Então, talvez dá uma descrição um pouco melhor de como é o processo de desova usado no laboratório. Assim como também eu acho que o processo larvário todo, prévio, eu não sei se tem importância muito grande, mas você falou também, né? E aí consegui ver as informações quando você falou, né? São utilizados tanques de 6.000 litros, numa densidade média de tanto, você não falou, mas qual é a densidade média que se utiliza? Isso impacta também no quanto chega. Qual é a salinidade que foi utilizada? A larvicultura padrão, o controle? Qual é a salinidade que foi utilizado o controle?
qual é a salinidade padrão do laboratório que vocês usam, o controle? Para chegar até a Pedvelger, qual foi? Você está me perguntando? Peraí, que eu estou anotando aqui, desculpa. Eu não posso perder nenhum detalhe desse, porque eu acho que é bem legal. Salinidade, tamanho do tanque, né? Ô, Júlio. Depois você me manda essa... Sim, isso está tudo no texto, tá? Não, tá tudo o Melo me manda depois da gravação, né, Melo? Você não precisa ficar anotando que vai estar gravado. Depois você pode assistir várias vezes. Pode concentrar na tecnologia. Relaxa, pode concentrar. Tem vantagens. A tecnologia tem suas vantagens. Então, Ícaro, nós utilizamos a salinidade 27 para fazer a larvicultura que vem dando certo, né? Ícaro, nós tivemos muito problema no começo, sabe? Inclusive, eu perdi uma larvicultura toda. Eu vinha cuidando dela desde o começo. E aí, Ícaro, ai, meu Deus, bem no meio do negócio. A primeira deu super certo. A segunda vinha linda. Ela vinha coisa mais linda. Ela vinha com a salinidade, ela vinha crescendo lindamente. Do nada, o tanque do lado da Gazar vai para o fundo. A Gigas vai para o fundo. No outro dia, a minha foi para o fundo também. Fica toda concentrada no fundo. Eu entrei logo em desespero. No outro dia, a danada da Gigas, que é um Robocop, se recuperou. A Gazar morreu grande parte dela. E a minha foi toda para o buraco. Infelizmente, morreu tudo. Então, assim, a gente usou salinidade 30. A gente teve muito problema na primeira desova. E nós tínhamos 47 milhões de lavadê e só tiramos quase 500 mil animais só. Porque morre muito, né? Já a segunda larvicultura foi a mais top, assim, acho que deu quase 3 milhões de animais. A parte a gente usou para o experimento, sabe? É uma espécie ainda pouco adestrada ainda, né? A gente pode dizer ainda não... E tem registro de boas larviculturas. Acho que foi a minha presença, não sei. A minha energia não bateu. Alguma modificação da temperatura, alguma coisa que passou, que pode ter acontecido para todas mesmo. Mas... Então, essas informações eu acho que você pode pensar em colocar, tá? Para descrever um pouco melhor a questão da indução, descrever melhor qual é a larvicultura, como foi esses variáveis prévias, não sei. A larvicultura seguiu até o Pedvelger utilizando uma temperatura de tal, uma salinidade que variou de tanto a tanto. Isso são informações que te diz como foi o teu protocolo prévio do experimento. Eu acho que seriam informações legais para estar no trabalho. Tá? Vamos adiante. O rendimento, esse cálculo de rendimento, então, você vai ao final de todo o ciclo, da etapa. Você vai tirando... E vai calculando, depois somando tudo, e depois, ao final de tudo, você faz o rendimento daquela fase. Isso. Tá bom. Isso mesmo. Eu entendi depois um pouco mais na apresentação em si do que próprio texto. Talvez dar uma lida no texto para ver se isso está fácil de entender no texto, tá? Porque na apresentação ficou claríssimo, tá? Mas no texto a gente ainda tem umas dúvidas ainda. E também, quando você começa a falar de fixação, fala assim, na linha 175, as pós-larvas retidas na peneira foram fixadas e contadas para avaliação. Eu não estava entendendo o que era essa fixado, mas lá embaixo você fala que foi fixado informar o DI da 4%. Essa informação tem que subir. Tá? A primeira vez que você falar fixado, você tem que botar que foi feito em formol, porque o cara está lendo na sequência e fixado não ficou claro para mim. Até eu chegar no mais 2 parágrafos, aí eu entendi. Eu já tinha feito uma aquilo, né? O que é esse fixado? Tá. É que a gente já lê tanto, meu Deus, que eu acho que passa às vezes perceber. Por isso que é tão bom, né? Só subir essa informação, tá? Para ficar mais na sequência mesmo. Certo. E as pós-larvas do terceiro experimento, e da segunda fase, da terceira fase, são da mesma larvicultura? Elas seguiram um controle até, ou são duas larviculturas foi realizado diferentes? uma larvicultura. A primeira fase foi realizada uma larvicultura, que foi em maio, se eu não me engano, março para maio do ano passado. A segunda foi no final do ano, e com a segunda a gente conseguiu aproveitar as 2 fases. Então, eu estou dizendo 50... a pergunta era essa, tá? A pergunta era essa. Se elas seguiram num controle... Seguiu lá no controle e você tirou, fez o experimento 2 e do controle depois você pegou, quando elas alcançaram o tamanho, e seguiu para o experimento 3. Foi isso, só para a segunda e terceira. Na primeira foi só uma larvicultura. Tá claro, ficou bom. Tá ótimo.
muito trabalho, isso eu sei que dá muito Meu trabalho. Deus do céu, Ícaro, você não tem noção, não. Eu estou aqui fazendo larvicultura de moluscos de areia, né? Então, de almejas, né? De almejas, não sei como a gente chama no Brasil, moluscos de areia, moluscos bentônicos, a gente não tem esse termo aqui. Marisco, depende, sarnambi, é um nome doido que a gente não tem no Brasil um nome fixo para moluscos bentônicos. E eu tive larviculturas péssimas também, que eu comecei com 20 milhões e morria tudo, tá? Então a gente teve, aqui também eles têm os problemas com as espécies nativas dele aqui também. Como se fosse a exótica aí também, né? A japonesa, aqui também tem a japonesa, né? E também a japonesa que eu nem sei disso, o Robocop, né? Ela vai que vai. Enquanto as nativas têm o mesmo problema, a gente tem problemas pesados com as nativas também. Mas a gente vai tentando, vai pouco a pouco, até uma que vai dando um pouquinho melhor. E nos resultados, a gente vai seguindo aqui. Eu achei que está muito bem descrito, né? O que você tem, você usou seus dados, você não tem como criar muita coisa a mais, uma análise mais, porque são os dados que você tem, né? Já na discussão, a gente, lá para a linha 288 do seu artigo, é um pouco cuidadoso esse parágrafo, ele induz você a ter uma ideia um pouco diferente, né? Porque ele induz que você, nas maiores salinidades, você tem melhores rendimentos e melhores sobrevivências, como se fosse dessa forma. O que não é real no seu trabalho, né? A sua maior salinidade não foi a melhor, né? A sua salinidade de 30 foi a melhor. Então, reveja o uso desse parágrafo, porque ele induz você um pouco a ter uma discussão enviesada para maior salinidade, melhor rendimento, o que não é real. Talvez você Talvez teve o em termo salinidades próximo à salinidade do elevadas, mar. elevadas, mas abaixo da salinidade marinha. Né? Não chegar que foi próximo, né? Então esse levou um pouco a uma leitura que te direciona um pouco para uma dúvida. Tá? Então só cuidado com esse parágrafo. E no final, eu não sei se é necessário você discutir um pouco os dados de sobrevivência da primeira, porque você não entrou muito nessa discussão, porque foram dados muito amplos, elas tiveram uma variação grande, mas ao mesmo tempo você tem um dado muito importante, que eu visualizei, que é a sobrevivência de 35 na primeira fase, que é a fase da mudança, né? A fase do assentamento mesmo, a fase que ela sai de larva, que vira um organismo bentônico, você tem uma sobrevivência baixíssima em comparado com as outras. Então, eu não sei se essa informação, você deve tentar discutir um pouquinho, porque impactou muito. Você teve um impacto muito grande aí, né? É uma salinidade de 35 que ela foi extrema e ela foi inferior a todos os outros tratamentos. E isso você omite no trabalho. Você não coloca isso, você não discute. Talvez porque seja um pouco difícil também de discutir. Eu sei que é difícil de discutir essa parte. Tem até uma colocação, estou doido para falar. Diga. Lógico, fale. Que legal, porque a gente já falou tanto sobre esse trabalho, que é bacana. É porque talvez, inclusive, a metodologia de assentamento usando epinefrina não seja adequada para essa espécie nesse momento, ou a gente precisa buscar outras informações, porque foi baixo em todas as outras salinidades, né? É muito observar aqui, ela realmente foi muito baixa. Comparada a gigas e a HA, ela foi uma sobrevivência baixa. E a de 35 impactou muito, então não sei se buscar alguma discussão disso, porque eu acho que uma pessoa que lê esse dado vai te cobrar, um revisor que vai falar, olha, você aqui em nenhum momento discute esse dado de 35 que impactou, né? Impactou negativamente nos seus resultados de sobrevivência na fase mais importante, na fase que ela está mais sensível, que é a fase que ela faz essa grande mudança da vida dela. Então, talvez pensar se vale a pena fazer uma discussão em cima desse ponto. E para finalizar, eu tenho uma pergunta, né? Esse resultado, né? Mas você já meio que já conseguiu colocar quando eu fiz a pergunta qual a salinidade usada. Esse resultado ele pode ser aplicado diretamente, né? Como você já falou que já é usado 27, né? Eu pensei que vocês usavam a salinidade marinha, como vocês bombeiam a água direto da praia. Eu pensei que a minha ideia era que vocês usassem a salinidade no laboratório como um todo, na salinidade de 35. Às vezes, porque a gente faz experimentos, a gente chega a conclusões,
mas o operacional às vezes é difícil, né? Você fazer com que essa água toda, baixar a salinidade da água de uma larvicultura toda, preparar essa água antes, mas se isso vocês conseguem fazer, se isso é possível ser operacionalizado no LMM. Olha, é bem tranquilo, já se faz, inclusive, com gigas, com gasar, a gente baixa um pouco a salinidade, adicionando água doce antes, tem uma marcação, inclusive, no tanque, adiciona a salgada e consegue colocar ela. O trabalho é importante, essa discussão da salinidade, porque a maioria dos trabalhos com salinidade é só com abaixo de 25 ali, né? Inclusive, e o nosso, ele já vem um pouco mais para a salinidade mais próxima do mar ali, né? Não vou usar mais esse termo, tá aí, cara? Uma cidade Não, pouco mais, pode usar. um pouco mais salino. Então, esse trabalho ele é interessante para o laboratório, que vai gastar menos com águas doces nessa fase, entendeu? Se não usar, no caso, a 25, usando a 30. É menos o custo com água doce, que é mais caro para... Mas todas as aviculturas aqui é feita com salinidade abaixo de 35. No caso, Tá ótimo. 27, 28. Tá ótimo, então. Tá, então era dúvida se é viável, porque, por exemplo, eu também fiz experimentos aqui e cheguei aqui a salinidade viável para a primeira fase da avicultura do bicho daqui era 40. Aí eu falei, será que é possível para o laboratório fazer isso? Aí já conversei com os técnicos, é muito difícil, porque é o inverso, né? Aí você não tem como fazer essa manipulação tão simples de só incluir água doce, né? É um pouco mais complexo. Mas elas se adaptaram muito bem nas primeiras fases larvais e salinidade mais alta, mas é aquela situação. É entre o que você encontra, né? O científico, o que você encontrou nos resultados, e o operacional. Às vezes o operacional não é viável e você vai ter que voltar para um resultado que não foi o seu melhor, mas que é viável no processo, no processo de produção, né? Eu acho que é isso, meu amigo. Eu parabenizo você, está no caminho, tá? Está no caminho certo. E fico muito feliz de ver teu entusiasmo, tá? E espero que que consiga os seus resultados no próximo experimento, né? Eu sei que isso dá muito trabalho, experimentos com larvas, com pós-larvas, com pré-sementes, dão muito trabalho, né? E eu adoro também essa área, é uma área que eu venho trabalhando também há bastante tempo e fico muito feliz. E espero que você, quando retorne, a gente tenha umas parcerias para a gente poder fazer bastante coisa aqui pela nossa região. Isso aí. Obrigado, Icon. Muito obrigado. Contigo, Melo. Muito obrigado, Ícaro, pelas contribuições, né? Sempre boas contribuições. O Júlio vai incorporar aí no texto antes da submissão, né? Terminando as arguições, nós temos uma formalidade no programa de pós-graduação, que a banca precisa se reunir à parte para dar um veredito sobre o trabalho e a qualificação do aluno. Isso precisa ser à parte, não pode estar gravado. Então, em geral, tem uma tecnologia nova aqui no sistema que eu não usei, então nunca usei e não vou usar, porque vai que o negócio fica gravado. E, em geral, o mais simples de fazer é fazer uma ligação de WhatsApp, rapidamente, num grupo, vocês atendem, a gente discute e voltamos para a sala. Nesse momento, todo mundo mantém as câmeras e os microfones da sala fechado, aí a gente pode conversar tranquilo lá pelo WhatsApp e o Júlio fica com os convidados deles e depois a gente retorna aqui. Não precisamos sair, só conversamos rapidinho, retornamos aqui e damos a... Então, eu criei um grupo ali, eu vou ligar para vocês, nós conversamos 2 minutinhos e retornamos, tá? Para finalizar. Ok. Vou olhar aqui as mensagens. Que legal. Que bacana. Obrigado, galera. Quanta mensagem. Muito obrigado. Olha só que bacana. Michele, Flávio, Naedes, Cláudio. Meu Deus, gente, viu? Ai, Flávia, Thaís, Cati. Menino, tanta gente, que massa. Ai, tô feliz, viu? Tô bem feliz com a apresentação. Obrigado, Gabriel. Valeu, Jucimauro. Valeu, João. Obrigado.
legal. Cadê mãe? Tá aí? Deixa eu ver. Oi, Eli, obrigado. Muito obrigado. Será que mãe tá aqui ainda, meu Deus? Já saiu, já. Tá aqui ela. Mãe, um beijo, dona Deusa. Beijo, meus amores. Lindiane também. A Lu, a Maylin. Oi, Ju. Marisa. Oi, Cate! Vou falar contigo para tu não ficar aí sozinho esperando. Ai, como é que você tá, Lena? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Voltando. Sabe que isso tudo vai ficar gravado, né? Tá gravando ainda. O Melo só retirou a Ah, data. tá. Depois, na hora que ele te mandar o link, tu vai ver tudo com mais calma ainda. Uhum. Foi muito bom, Júlia. Eu entrei várias vezes porque eu estava no período da tua apresentação, estava em trânsito, mas já acompanhei aqui a arguição e foi bem como eu tinha te dito, viu? Foi bem legal, foi. Tudo certo. Mas eu ensaiei tanto, menina, para ficar tranquilo. Eu estava feliz, sabia? Eu estava muito mais feliz, eu estava entusiasmado, porque é bom falar sobre Osho, eu gosto. Então, eu estava mais feliz que nervoso, acredita? Pela primeira vez eu fui apresentar um negócio assim, porque é estranho você ser avaliado, né? Mesmo sendo professor há 10 anos, é estranho você ser avaliado. Mas eu estava mais feliz, entusiasmado, assim, estava querendo que acontecesse do que nervoso. Pode acreditar. Que bom, fico contente de ouvir isso. E é só para os corajosos, né? Se colocar nessa posição depois todos esses anos lecionando, isso aí é mérito seu, tá de parabéns. Muito obrigado, viu, Cátia? Um beijo. Beijo. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, Júlio, estamos de volta. Foi tão rápida quanto a sua apresentação, a nossa decisão. Obviamente, a decisão da banca. A banca se reuniu e decidiu pela aprovação da tua qualificação. Obrigado. E você tem 60 dias, então, para fazer as correções sugeridas pela banca e submeter o trabalho para publicação em uma revista científica. Tá bom? Parabéns. Tá bom. Eu te devolvo, antes de fazer minha palavra, eu te devolvo a palavra, se você quiser fazer mais um agradecimento ou finalizar a tua. Não, só queria agradecer mesmo as pessoas que vieram assistir. Deu mais gente do que eu esperava, né? Deu bastante gente. Agradecer mesmo, agradecer a banca. Saibam que eu sou admirador de vocês, tá? Eu leio vocês e vocês acabam me inspirando, porque são pessoas que acreditam na ostreicultura, assim como eu, né? O coração está tocado para trabalhar com isso. Eu pretendo voltar para o Rio Grande do Norte. Eu sou professor lá, porque talvez os lodeiros não saibam, mas eu sou professor lá no Rio Grande do Norte. E, inclusive, já tem um projeto em andamento, junto com o professor de Sociologia, que a gente está fazendo o letramento digital das marisqueiras e vamos montar uma associação com as marisqueiras. E quando eu voltar para lá, possivelmente a gente vai começar com os testes de cultivo, né, com ostra, já com parcerias com a Primar. Então, assim, eu estou querendo ganhar bagagem para voltar para lá e desenvolver a ostreicultura e, quem sabe, mudar a vida das pessoas através da produção de moluscos, né? Então, assim, eu estou muito feliz pelo que eu estou aprendendo, estou feliz com tudo que está acontecendo, eu estou muito animado, né? É só isso, a gratidão mesmo à banca, ao Melo, que me orienta, que tem paciência comigo, com o meu desespero. Eu reclamo, mas eu faço, eles sabem. Eu reclamo, mas eu faço. Aos amigos que me apoiam, a todo mundo que torce por mim, aos que acreditam na produção de moluscos, na aquicultura em geral, né? Os alunos também do laboratório, eu sou muito feliz por conviver com vocês e com a equipe toda do laboratório. Eu sou muito feliz, eu tenho um privilégio de trabalhar no maior laboratório do Brasil de produção de moluscos e aprender tanto com eles. É isso. Júlio, muito obrigado. Agradecemos. Não deveria falar, mas sou obrigado. Porque o Júlio fica orgulhoso depois.
Mas o Júlio uma pessoa muito empolgada com a área, né? O que é muito importante quando você quer dedicar à ciência, é realmente ter persistência e ter dedicação. Uma pessoa bastante agregadora, né? Assim como ele tem aprendido bastante com o grupo também aprende bastante com ele. Tem sido fundamental no laboratório para nos ajudar no desenvolvimento das pesquisas. O Júlio chorar, todo mundo já conhece, né? Ele liga e eu já falo para ele, chora, meu amigo, porque ele primeiro reclama bastante para depois fazer, mas eu já aprendi a lidar com isso, é a característica do Júlio, mas está de parabéns, fez um ótimo trabalho, né? Dedicado, comprometido, continua nessa linha e você vai ter mais sucesso do que já tem. E, muito obrigado. Como eu digo, Júlio, sempre, se você quiser crescer, associa quem é melhor do que você. Porque quem é pior do que você vai te puxar para baixo. Então, sempre associa boas pessoas e você vai ter sempre sucesso. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu encerro agradecendo a banca e sempre são todos bem-vindos. Muito obrigado. Eu sei que todo mundo tem um monte de atividades no dia a dia, tem que parar as atividades para ajudar os colegas, mas são atividades fundamentais. Quando precisarem de nós, estaremos aqui para recebê-los, participar da banca com vocês também. Sempre uma troca. Muito obrigado. Gracias. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, Parabéns. Tchau. Obrigado. Obrigado, Lodeiro. Obrigado, Parabéns, Luiz. Júlio. Obrigado. Parabéns, Júlio. Um abraço, Cláudio. Lodeiro. Um abraço. Y recuerden Chao, que el pessoal. firma es del 17 al 21 de noviembre. Exatamente. A firma Com certeza. 17 a 21 de novembro. Eu estou divulgando. ¿Cuántos trabajos vas a presentar, Julio? Acho que uns 2 ou 3. Así es. Estou me preparando para ela. Estou me preparando para ir para o filho. Bueno, Tá? Tchau, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Tchau. chao. Um abraço. Tchau, Lodeiros. Até breve. Hasta luego.